Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nessa noite de sexta-feira para o nosso culto da libertação, como tem acontecido todas as sextas-feiras. Este é o nosso primeiro encontro do ano de 2021, nas sextas-feiras, no culto de libertação. É nosso propósito durante este ano, toda sexta-feira, às 20 horas, estarmos aqui pelo Facebook, tendo esse momento de fé, esse momento na presença de Deus, esse momento junto com vocês, tendo esse momento de oração na presença do Senhor. Eu sou o pastor Roosevelt e eu estou falando aqui direto de Manaus, do estado do Amazonas, no Brasil. E mais precisamente, eu estou aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 2, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas. Neste endereço, todos os domingos, às 18h30, nós estamos realizando uma concentração pública, uma reunião pública de fé, onde todas as pessoas são bem-vindas. Quero convidar você, meu amigo, que mora em Manaus, que está em Manaus, que está próximo a Manaus, ou que tem a possibilidade de vir a Manaus, para que você venha participar conosco das nossas concentrações de fé aos domingos, às 18h30. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando o querigma de Cristo. Estamos anunciando o Evangelho puro do Senhor Jesus, como ele foi anunciado pela primeira vez. Hoje, o que a gente tem de maior necessidade é que se pregue a palavra do Senhor na sua essência, que se diga não aquilo que as pessoas queiram ouvir, mas aquilo que Deus realmente está a falar. E é o que nós estamos nos esforçando a fazer. Então, domingo, 18h30, venha participar conosco aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 2, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Nós estaremos aqui para recebê-lo e para termos juntos um momento de fé, um momento de devoção na presença do nosso Deus. Fica então aí o meu convite para todos vocês virem participar. No final desta nossa live, nós estaremos fazendo uma oração especial em favor de todos vocês, em favor de todos aqueles que estiverem a nos acompanhar. E se você gostaria de incluir o seu nome, o nome da sua família, nesta oração que vamos fazer, você escreve aqui nos comentários, bem aqui do lado, e eu vou incluir sua família, vou incluir você na nossa oração. Se comunique aí conosco, nos dê um alô, diga de onde você está nos assistindo. Para nós vai ser uma alegria saber que você está aí conosco. Todos são bem-vindos. Nosso propósito aqui é compartilhar a palavra de Deus, é termos um momento juntos de fé. Então, compartilhe, escreva alguma coisa, faça o seu pedido de oração, que no final nós estaremos orando em seu favor. A Bíblia diz que muito pode ser o efeito a súplica de um justo. A oração, ela pode realmente mudar as coisas, porque Deus responde às orações. Às vezes as pessoas perguntam, vale a pena orar? E eu digo a você, sim, vale a pena orar. Porque quando
nós oramos, nós não estamos orando a um Deus morto, a um Deus que não ouve, que não responde, que não tem sentimentos nem pensamentos. Nós estamos orando a um Deus vivo. E esse Deus vivo, ele responde com graça, com poder, com vitória. Bem, então escreva aí, faça o seu pedido e nós estaremos aqui nessa noite orando em seu favor. E já chega aqui em minhas mãos um pedido de oração pela Thalita, que está entubada lá no Hemoan. A Thalita é uma adolescente, uma jovem, né, de 18 anos, que está nesta situação aí, entubada, lá no Hemoan. E nós já estamos no início aqui da nossa live, já incluindo o nome da Thalita na oração que iremos fazer daqui a pouco. Eu quero também mandar um abraço aqui muito especial para o meu amigo pastor Odimar Pereira de Melo, que está aí participando conosco. Penso que está em Boa Vista, né? Lá na cidade de Boa Vista, em Roraima. Receba aí então meu abraço, meu querido. Também quero mandar um abraço assim especial para o pastor Osmarino Araújo, lá do Rio de Janeiro, que também está participando conosco nessa noite. Receba, pastor Osmarino, o meu abraço também. Quero também mandar um abraço para Fátima Tinoco. Quero mandar um abraço para o Cleuto Miranda. Quero mandar um abraço para o J. Carlos Silva. E também para Jane Grace de Souza. Para nós é uma alegria muito grande tê-los aí conosco nessa noite, nessa nossa live, nesse nosso culto de libertação, que acontece todas as sextas-feiras aqui através do meu Facebook. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de fazer uma meditação na Palavra de Deus com vocês aqui nesta noite. Eu pergunto para você já teve a curiosidade de saber o que acontece depois que a pessoa morre? Eu penso que todas as pessoas em algum momento já tiveram essa curiosidade. E eu quero lhes dizer que Jesus Cristo, ele em uma parábola que anunciou, ele nos apresentou o que acontece depois que uma pessoa morre. Foi como se ele estivesse desvendando assim uma janela, abrindo uma janela, uma cortina e revelando a nós um segredo, um mistério do que acontece quando uma pessoa morre. É lógico que o que ele contou ali foi uma parábola. Então a parábola, ela é uma exemplificação da realidade. O que ele conta aqui é para que você compreenda o que acontece depois que uma pessoa ela morre. E o que é cobrado dessa pessoa depois que ela morre. E quais as consequências da vida que a pessoa ela teve depois que ela morre. E eu então quero ler para você essa parábola. Me acompanhe aí na sua Bíblia, se você puder. É Lucas capítulo 16 e nós vamos ler a partir do versículo 19. Lucas 16, 19. E eu quero então que você observe, são palavras de Jesus. Jesus é a pessoa que conhece os dois lados. Ele conhece o nosso lado, a nossa dimensão, o mundo em que nós vivemos, e ele conhece também a outra dimensão, o outro lado, o depois da morte.
morte. O que acontece quando a pessoa ela vai para a eternidade? E em uma história, ele nos exemplifica, ele nos revela o que acontece depois que uma pessoa morre. Me acompanha aí. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Então, meus amigos, aqui nós encontramos a parábola do rico e Lázaro, onde Jesus, ele descortina o que acontece depois que uma pessoa morre. Ele revela a nós esse grande mistério, né, do que acontece após a morte. E eu quero então fazer alguns comentários nessa parábola do Senhor Jesus, para que a gente possa entendê-la de uma forma melhor. Primeiro eu gostaria de chamar sua atenção para uma coisa, que Jesus, nessa parábola, ele chamou o homem rico de rico. Ele não deu um nome para o homem rico. Ele era apenas um rico, quer dizer, igual a qualquer outro rico. Mas ao pobre, ao mendigo, ele deu um nome. Ele disse que o mendigo se chamava Lázaro. E aqui a gente já tem uma coisa muito importante, porque o nome, ele significa muita coisa. Principalmente lá na cultura dos judeus. Jesus era judeu e ele estava falando ali diretamente para judeus. E quando ele não dá o nome ao homem rico e dá o nome ao homem pobre, ele está dignificando e honrando o pobre e desprezando o rico. Naquela cultura, eles entendiam que os ricos eram os abençoados. Na nossa também, né? Muitas vezes a gente pensa que as pessoas mais abastadas, aqueles que estão
com mais dinheiro no bolso, que estão vivendo uma vida recaladamente, esses daí é que são os abençoados e que são os filhos de Deus, né? Mas eu quero dizer para você que não é assim que funciona no mundo espiritual perante Deus. No caso aqui, Deus despreza o rico, porque ele era apenas rico, vivia de uma forma regalada, mas não via algo mais nele. No entanto, no mendigo, Jesus chama ele de Lázaro. E mesmo sendo ele mendigo, mesmo sendo ele um homem cheio de chagas, mesmo vivendo ele, inclusive, na porta do homem rico, quero dizer para você que esse mendigo, sim, apesar de mendigo, ele tinha algo mais, algo especial, ao ponto de Jesus dar a ele o nome Lázaro. E sabe o que significa Lázaro? Lázaro significa aquele que depende de Deus. Aquele que depende totalmente de Deus. Aquele que crê em Deus. Aquele que confia em Deus. Aquele que vive na presença de Deus. É isso que significa Lázaro. Quando você lê a parábola, até tem-se a impressão de que o Lázaro era abençoado porque era pobre, porque estava cheio de chagas e porque estava sofrendo. Mas não é essa a verdade, não é esse o querigma desse texto. Na verdade, o Lázaro, apesar das doenças, apesar das chagas, apesar de aparentemente ele ser uma pessoa desprovida de sorte, ele era uma pessoa de Deus. Ele era alguém que confiava em Deus, que tinha fé em Deus e que vivia a sua vida na dependência do Senhor. E é por isso que ele vai receber lá na eternidade aquilo que Jesus mostra nessa parábola. E aí aconteceu, diz Jesus, que morreu o mendigo e morreu também o homem rico. Porque saiba de uma coisa, morre o rico e morre o pobre, morre o feio e morre o bonito, morre a pessoa importante e morre o ilustre desconhecido. Muitas vezes as pessoas, por serem ricas, por serem famosas, por serem importantes, elas se acham até melhores do que as outras pessoas. Mas não se engane não, porque rico e pobre, todos eles também morrem. E agora que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, a gente tem visto isso de uma forma bem clara, né? A gente tem visto morrer ou morrerem ricos, pobres, famosos, artistas, cantores, pessoas importantes da sociedade, políticos, gente com condição financeira. E a cada dia que você abre aí o Facebook, você se depara com a notícia de que alguém morreu, alguém importante morreu. E você tem tido as notícias tanto desses ricos e famosos, quanto dos ilustres desconhecidos. Só aqui no Brasil, mais de 200 mil pessoas já morreram. Todas as pessoas morrem. E na história aqui, o rico morreu e o Lázaro também morreu. Bem, quando os dois morreram, o que aconteceu? Outra coisa que eu quero chamar sua atenção, muito importante aqui, é que quando o Lázaro morreu, o mendigo morreu, Jesus Cristo disse que vieram anjos e vieram buscá-lo e vieram levá-lo para a eternidade. Enquanto que ele diz que quando o rico morreu, ele foi sepultado, mas não diz aqui que o rico ele tenha sido levado pelos anjos. Os anjos não vieram buscar o rico. Mas diz aqui, diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E imediatamente aqui diz que o rico ele foi para o Hades.
e ele foi para um lugar de tormentos, onde ele estava sendo atormentado de dia e de noite. E lá, naquele lugar, ele ergueu os olhos e ele viu, lá no seio de Abraão, o Lázaro, o mendigo que ficava na sua porta, e lá estava Lázaro, vivendo regaladamente, agora lá na presença do pai Abraão. Mas voltando àquela questão de que os anjos vêm buscar os filhos de Deus, isso é muito importante. Não são poucos os relatos de pessoas que, quando estão partindo para a eternidade, de verem anjos, de ouvirem os anjos, de ouvirem o coral dos anjos, muitas vezes até cantando o próprio nome da pessoa, porque Deus, ele zela pela morte dos seus, e quando eles morrem, os anjos de Deus vêm buscá-lo. Mas quando uma pessoa ela morre sem Deus, infelizmente eu tenho que dizer que, ao invés dos anjos, quem vem buscar para acompanhar a pessoa até o inferno, até o Hades, até o lugar de tormentos, são os demônios, que vêm e levam a alma daquela pessoa para o lugar de tormentos. Então veja, Jesus então mostra que depois que a pessoa morre, que ela tem essa experiência de ser levada ou para o seio de Abraão ou para o lugar de tormentos. E aí eu digo, esses dois lugares que eu acabei de citar, eles ficam numa outra dimensão. Depois que a pessoa ela morre, eles estão lá nesse mundo onde os espíritos vivem, e o que acontece é que aqueles que morrem sem Deus são levados a esse lugar de tormentos, e os que morrem com Deus, com Jesus, são levados a esse seio de Abraão, a um lugar que a gente costuma chamar de paraíso, que a gente chama de céu. Então são essas as palavras de Jesus. O que acontece é isso: morreu, ou os anjos vêm te buscar, e se os anjos vierem te buscar, eles te levarão para o seio de Abraão. Mas se você morrer sem Deus, como aquele rico morreu, você será sepultado e sua alma descerá a um lugar de tormentos. E outra coisa que eu quero destacar aqui na história, na parábola de Jesus, onde ele nos mostra o que acontece depois da morte, é que tanto um quanto o outro, tanto Lázaro quanto o rico, eles estavam conscientes. Então, ao morrer, ao entrar na outra dimensão, ao ir para a região dos mortos, a pessoa ela não perde a sua consciência, mas ela estará lá consciente como estava o rico e como estava o Lázaro. O rico estava lá naquele lugar de tormentos, sendo atormentado, quando ele ergue os olhos e ele vê acima o Lázaro no seio de Abraão, tranquilamente, agora recebendo as benesses de Deus ali no seio de Abraão. E aí então ele faz um pedido. Ele diz assim: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Bem, a pessoa está lá, no lugar de tormentos, ela está consciente e ela está sentindo muita sede. Veja que o rico pede uma gota de água. É algo assim horrível, né? Ele pede, manda o Lázaro que molhe na água a
ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí então veio a resposta de Abraão. Abraão disse que não podia, porque o Lázaro tinha recebido em vida o sofrimento, mas o rico tinha recebido as benesses na sua vida. E agora eles estavam em lugares opostos. E Abraão diz para ele aqui que havia um grande abismo entre o lugar onde estava o Lázaro e o lugar de tormentos onde estava o rico. Ele diz: há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. Aqui nós temos uma revelação também dura, mas verdadeira. Quando a pessoa ela já está lá na eternidade, não tem como ela passar do lugar de tormentos para o seio de Abraão. Não tem como ela sair do seio de Abraão e passar para o lugar de tormentos. Há um grande abismo. Entrou lá, meu amigo, não tem mais jeito. Não é? Onde se decide, onde a pessoa ela vai ficar lá na eternidade, se no seio de Abraão ou se no lugar de tormentos, é aqui, na vida. Se a pessoa crê em Deus, crê em Jesus, se ela confia em Deus e vive na sua presença de verdade, ou não. Se quiser ir para o céu, se quiser dar a vida eterna, tem que crer em Jesus, tem que entregar a vida para Ele, tem que viver na dependência dEle, tem que ser servo de Deus verdadeiro. Caso contrário, vai para o inferno, esse lugar de tormentos que Jesus está falando aqui. Veja só, quando o rico, que estava lá no lugar de tormentos, ele soube que não tinha jeito para ele, que ele não podia passar para o seio de Abraão, aí então ele faz um pedido ao pai Abraão. Note que ele estava plenamente consciente de onde ele estava, ao ponto dele se preocupar com a casa de seu pai, ao ponto de se preocupar com os seus irmãos. E ele então faz o pedido ao pai Abraão. Ele diz: rogo-te, pois, ao pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, que mandes alguém lá na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Veja, ele sabia que os irmãos dele, que estavam vivos, eles estavam também caminhando para o mesmo lugar para onde ele já estava. E ele se preocupa lá. E o desejo dele é que o pai Abraão mandasse alguém para avisar os irmãos dele, para que eles mudassem de vida, para que não fossem cair nesse mesmo lugar. Mas aí o pai Abraão respondeu para ele, disse: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. Esse Moisés e os profetas são os pregadores, são os homens de Deus que são usados para pregar o Evangelho. Às vezes as pessoas, elas querem que aconteça isso que o homem rico lá no lugar de tormentos pediu, que um morto, que alguém do mundo sobrenatural venha aqui na terra e lhes anuncie a palavra de Deus e lhes anuncie o Evangelho. Eu quero dizer a você, meu amigo, que Deus não vai mandar um anjo para vir pregar para você. Deus não vai ressuscitar um morto para que venha pregar para você. Deus não vai trazer uma alma lá da eternidade para anunciar o Evangelho para você e dizer para você se voltar para Deus.
Deus, ele usa homens como eu, comedores de feijão, homens falhos como eu, pessoas humanas. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou ouvir porque essa pessoa aí também é pecador igual eu. É verdade, mas Deus, ele usa, é o homem mesmo, é o pecador. Então, ouça a palavra de Deus que está sendo anunciada através de Moisés e dos profetas, através dos homens de Deus em toda a terra. Ouça a palavra de Deus. Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas que ouçam-nos. E disse-lhe ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja como é séria a coisa, né? Mais uma vez eu quero lembrar, essas palavras que eu estou lendo, elas não são minhas, são palavras de Jesus. Era Jesus explicando o que acontece depois que uma pessoa morre. E nós vemos aqui que aquele homem rico foi para um lugar de tormentos. Lá no lugar de tormentos, ele estava sendo atormentado de dia e de noite. E ele estava plenamente consciente. Quando ele soube que não tinha jeito para ele, que ele não podia passar de lá para o outro lado, ele se preocupou com os seus familiares, com a sua família, com os seus irmãos que estavam aqui na terra, no mundo, vivos, para mostrar a consciência e a preocupação que ele sentiu ali naquele momento. Mas, meus amigos, eu lhes digo, Abraão disse, se eles não creem em Moisés e nos profetas, se não creem na palavra de Deus que está sendo anunciada, no chamado divino que está sendo anunciado, essas pessoas, elas não acreditariam, nem mesmo se um morto ressuscitasse, nem mesmo se um anjo viesse para anunciar, elas não creriam. Que não seja essa a sua condição. Então, meus irmãos, meus amigos, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, o que nós concluímos? Que depois da morte, a vida continua. Mas ela continua em dois lugares distintos. Ou em um lugar onde a pessoa ela estará na paz, na bênção, usufruindo da fé e de tudo aquilo que ela semeou na presença de Deus, estando lá no seio de Abraão, vivendo em paz, em tranquilidade, tendo a vida eterna, ou ela será lançada num lugar de tormentos, onde ela é atormentada de dia e de noite, onde ela tem tanta sede, mas tanta sede, que se ao menos a ponta de um dedo pudesse saciar, pudesse tocar na sua língua, ela já se sentiria saciada e feliz. É horrível, horrível. Então, meus amigos, essas são as palavras do Senhor Jesus. E Ele está aí para nos mostrar o que acontece depois que a pessoa morre. E essas palavras todas, elas são para nos orientar e dizer para nós que nós devemos seguir, servir a Deus e devemos nos preparar para esse momento quando nós atravessaremos, né, essa fronteira e chegaremos lá na eternidade. Como disse ainda há pouco, todas as pessoas morrem. Morre o rico, morre o pobre. Morre o ímpio e morre o crente. Morre, às vezes a pessoa pensa,
é servo de Deus, então não vai morrer. Pode morrer se chegar o tempo, quando o propósito de Deus se cumpre na vida daquele seu servo, ele também é chamado para a eternidade. Então que eu e vocês possamos compreender essa mensagem e possamos nos preparar para estarmos diante do Senhor, na sua presença, para que estejamos preparados quando chegar o momento de partirmos para a eternidade, e que ao partirmos para a eternidade possamos partir para a presença de Deus, para o lugar, para o seio de Abraão, para os braços do Pai, para o lugar onde a gente possa estar em plena comunhão com o nosso Deus pela eternidade. Amém? Pense nisso e que Deus abençoe todos vocês. Bem, mais uma vez eu gostaria de mandar um abraço especial a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Quero mandar um abraço para a Bispa Marta Dias, que também está aí hoje participando juntamente conosco dessa nossa live. Quero mandar um abraço para Marcelene Mesquita, minha irmã, que também tem sempre participado aí junto conosco todas as vezes que estamos transmitindo aqui a palavra de Deus. Quero mandar um abraço para Ednilce Martins, mandar um abraço para Fátima Tinoco. Quero mandar um abraço para todos que estão aí a nos ouvir, o pastor Osmarino, para o Cleuto Miranda, para o J. Carlos da Silva, mais uma vez para o pastor Odmar, lá em Boa Vista, para Jane Grace, né, um abraço muito especial para todos vocês aí que têm participado, um abraço especial aí para Renatinha Castro, e um abraço também muito especial para o meu amigo, pastor Gilberto da Silva Carlos, lá no Rio de Janeiro. Receba aí o meu abraço, meu pastor querido. E brevemente estaremos entrando em contato, né? Para a gente marcar novamente aí um novo encontro aí por Nova Iguaçu, na cidade aí do Rio de Janeiro. Um abraço também a todo o povo lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, da comunidade evangélica Quadrangular. Recebo um abraço aqui do pastor Lúcio, com muita alegria. Bem, meus amigos, nós iremos agora formar a corrente de oração. Vamos orar por todos aqueles que se comunicaram conosco, que pediram a inclusão de seus nomes aqui, que se comunicaram de alguma forma. Vamos apresentar a Deus e eu então quero orar em seu favor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão conosco neste momento de oração, nessa corrente de oração, nessa corrente de libertação, neste momento aqui através da internet. Peço que o Senhor esteja curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os perdidos. Pai, em nome de Jesus, traz vida, traz esperança, traz libertação, traz salvação a todas estas pessoas que nos acompanham neste momento, em qualquer lugar. Ó maravilhoso Deus, é em nome de Jesus que eu oro e eu peço a tua bênção, a tua solução, a tua resposta para estas pessoas, nesta noite, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém.
Que Deus abençoe vocês, meus amigos. Que a graça do Senhor os acompanhe. Mas antes ainda de encerrar esse nosso culto de hoje, essa nossa live abençoada de libertação, eu quero dizer a todos vocês que vocês podem nos ajudar, contribuindo com este ministério aqui na cidade de Manaus, ajudando na realização dessa obra. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos do seu apoio financeiro, da sua contribuição para que esta obra continue. E aí você me pergunta, como você pode fazer a sua doação? Como você pode contribuir com este ministério? E eu lhe digo que você pode fazer uma transferência através do Pix. Eu vou lhe dar a nossa chave aí, o Pix, que é o nosso celular, para que você então possa fazer a sua transferência do valor que você quiser, daquilo que Deus tocar no seu coração, para vir ajudar este ministério aqui na cidade de Manaus. Bem, o nosso telefone aqui, que é a chave do nosso Pix, o telefone é 92, que é o código DDD daqui de Manaus, 92, e o telefone 98442 9125. Vou repetir, 92 98 442 9125. Você pode fazer a sua transferência no valor que você quiser e que Deus te abençoe. Nós agradecemos a todos aqueles que porventura vierem a semear no nosso ministério aqui na cidade de Manaus. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê a todos vocês uma noite de paz, que Ele, na tua mão direita, esteja colocando a prosperidade, a saúde, e na tua mão esquerda a vida longa, que Ele te cubra com toda sorte de bênção, que Ele te dê a paz. Domingo, 18h30, nós estaremos transmitindo o nosso culto de celebração aqui da nova igreja Querigma, em Manaus. Esteja conosco. Uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ouve-se o júbilo de todos